E aí galerinha, beleza? Nesse segundo vídeo sobre eletrônica básica, eu vou responder algumas questões relacionadas à primeira lei de Ohm. No vídeo anterior, a gente conseguiu ver como funciona a teoria e como a tensão, a corrente e a resistência se relacionam em um circuito. No nosso primeiro exercício, a gente tem a questão: se um forno de 240 volts possui um elemento de resistência de 24 ohms, qual o menor valor de corrente do fusível que deve ser usado na linha para proteger o elemento aquecedor? Então, nessa questão aqui, ele quer que basicamente que a gente encontre qual a corrente desse circuito. Então, na questão, nós temos que a tensão é igual a 240 volts, a resistência é igual a 24 ohms, e de acordo com a primeira lei de Ohm, que relaciona essas variáveis, a gente tem que a tensão é igual a corrente vezes a resistência. Então, como a gente quer achar a corrente desse circuito, vamos isolar a corrente e dividir a nossa tensão pela nossa resistência. Então a equação vai ficar assim, que a corrente é igual a nossa tensão dividido pela resistência, que no caso seria a corrente é igual a 240 volts dividido por 24 ohms. Então a nossa corrente vai ser de 10 amperes. A segunda questão, ela está com um erro que ao invés de corrente, ela quer a resistência do circuito. Então ela pede qual a resistência de um ferro de solda que solicita uma corrente de 0,8333 amperes a 120 volts. Então ele quer saber qual a resistência que eu utilizo no circuito para obter aquela corrente. Então a gente tem uma tensão de 120 volts, temos uma corrente de 0,833 amperes. Então, utilizando a primeira lei de Ohm, que a tensão é igual a corrente vezes a resistência. Como queremos achar a resistência, a gente isola ela. Então a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então a resistência é igual a 120 dividido por 0,833, que vai nos dar que a resistência é igual a 144 ohms. Para a nossa terceira questão, ele informa: uma torradeira com resistência de 8,27 ohms opera com uma corrente de 13,9 amperes. Encontre a tensão aplicada. Ele quer saber qual a tensão que eu aplico nessa resistência para gerar essa corrente. Então, de acordo com a primeira lei de Ohm, a tensão é igual a corrente vezes a resistência, que é igual a 8,27 ohms vezes 13,9 amperes, que vai dar que nossa tensão é igual a 114,953 volts. Ou você pode também arredondar para 114,95 volts. A nossa quarta questão, ela tem: qual a resistência interna de uma secadora de roupas de 127 volts que solicita uma corrente de 23,3 amperes? No caso, como ele quer solicitar o valor da resistência desse circuito, primeiramente a gente monta a primeira lei de Ohm. Então a nossa resistência é igual à nossa tensão dividido pela corrente, que é igual a 127 volts dividido por 23,3
amperes. Então a nossa resistência é igual a 5,45 ohms. Na nossa quinta questão, tem a seguinte caso. Um resistor de 2 ohms, a intensidade da corrente elétrica é 2 amperes. Qual a tensão aplicada? Então a gente não precisa manipular aqui a fórmula. A tensão é igual a 2 amperes vezes 2 ohms. Então a nossa tensão é igual a 4 volts. A sexta questão da apostila tem o caso. Um resistor está sob uma tensão de 9 volts. E nele passa uma corrente de 2,25 amperes. Determine qual é a resistência desse resistor. Então, de acordo com a lei de Ohm, tensão é igual a corrente vezes a resistência. A resistência é igual a tensão dividido pela corrente, que é 9 dividido por 2,25. Então, nossa resistência é igual a 4 ohms.